Bom, o mês passado, o doutor Luiz Fernando Moreira, oftalmologista, esteve aqui e conversamos sobre vários tipos de cirurgias nos olhos. Hoje ele volta, já está aqui, para tirar algumas dúvidas que ainda não foram respondidas. Vamos responder essas dúvidas e você também pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp do programa. Estamos ao vivo, 0 operadora 12 99727 6383. Olá, doutor. Bem-vindo ao programa. Bom dia, sempre. Maria. Doutor Luiz. 2 ou 1? Sim, 3? três. 3 para eu casar, pronto. Quer dizer, não. Só pra... Enfim, sem falar nisso, porque não é um assunto da televisão, Sim. vamos falar de cirurgias oftalmológicas. Várias questões ficaram, né? Sim. Então, vamos mostrando as questões e aí você vai explicando Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que ficou foi a... que já vai aparecer aí... Berenice. Olha, bonitona a foto da Berenice. Bom dia, sou Berenice. No caso de cirurgia, pessoas diabéticas podem fazer cirurgias oftalmológicas? Bom dia, Berenice. Podem. Existem muitas doenças que elas são aceleradas pela diabetes, entre elas a própria catarata. A pessoa diabética ela tem maior probabilidade de desenvolver doenças como glaucoma, aumenta o aparecimento da diabetes, ela tem maior incidência de ter complicações intraoculares, não só pelo nível de açúcar no sangue, que é o que tem o diabético, mas também pela oscilação grande que tem o açúcar e pela durabilidade da doença. Então, pessoas que são diabéticas há muitos anos, elas têm uma chance maior de terem problemas, não só oculares. É interessante passar no oftalmologista para ver, principalmente o fundo de olho, que as alterações que existem no coração do diabético, no rim do diabético, essas alterações elas são primeiramente vistas através do exame de fundo de olho. Então, qualquer alteração que a gente pega no fundo de olho já é um indício de gravidade dessa doença, mas as porque a pessoas gente devem tem fazer diabéticos que ficam cegos, inclusive, não sim, tem? tem a maior parte do paciente que ele é muito descompensado durante muitos anos, principalmente insulino-dependentes. Esses pacientes acabam evoluindo com maior gravidade da doença. Então, se você faz a cirurgia antes, seria o quê? Catarata? Qual cirurgia que Então, você ela faz? generalizou. Ela não falou E, exatamente. no geral, a pessoa diabética, ela pode fazer qualquer tipo de cirurgia, desde que esteja com o açúcar bem controlado. Ah, tá. Você está com o açúcar descompensado, você aumenta o risco, seja numa cirurgia dentária, seja numa cirurgia ocular. Isso aí você acaba tendo uma probabilidade maior de complicação. Mas se você tem diabetes, é bom você ir ao oftalmologista e já analisar tudo isso. Exatamente, é mandatório ao diabético pelo menos uma vez. Se estiver bem controlado, uma vez por ano. Se estiver em fase de controle, a cada 6 meses, avaliação de fundo de olho. Então, olha, tem muitos diabéticos no Brasil e no mundo, né? Então, excelente dica para vocês, doutor Luiz, aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta. Jussara Silvério. Bom dia, Maria. Minha mãe tem 81 anos e operou de catarata. Tinha miopia de 24 e 26 graus. Hoje está praticamente cega, tadinha. Tem algum jeito de melhorar a visão dela? E aí, doutora? Sem analisar também? O caso da sua mãe é um caso mais grave por conta até da alta miopia. É um olho muito, muito alongado. Favorece a outras degenerações que não só relacionadas à catarata, mas uma coisa que acontece bastante depois da cirurgia de catarata, ocorrer em mais ou menos 20% dos pacientes uma opacidade da membrana que fica apoiada à lente. Traduz, doutor. A opacidade é o que é? É como se a pessoa tivesse a sensação de ter um regresso da catarata. A membrana que a lente fica apoiada para não cair dentro do olho, ela fica grossa. Então você tem que fazer uma aplicação de um laser para cortar essa membrana e a pessoa voltar a ter a transparência da lente. Eu não acredito que seja só isso. Porque cegueira a gente pensa em alguma coisa mais grave, mas é um olho que tem mais incidência de complicação até pelo tamanho do olho, pelos 26 graus de miopia. Então, porque ela falou que fez catarata, né? Supostamente a catarata ela resolve, a cirurgia de catarata resolve, né? Muitos dos problemas. Mas daí ela fala que a mãe dela já está cega ou quase cega. Quando a gente faz os cálculos para poder escolher qual a melhor lente para aquele determinado paciente, a gente já procura
corrigir a ametropia. O que é a ametropia? São todos os problemas de visão que o paciente tem, seja miopia, seja astigmatismo, seja hipermetropia ou presbiopia, que é a vista cansada. A gente acaba programando com, obviamente, dado a parte interna do olho do paciente, que é muito importante, para saber o que a gente consegue melhorar. Normalmente, um paciente desse era para ter ficado 100 graus no pós-operatório. Entendi. Aí precisa voltar ao oftalmologista. Mesmo a mãe dela praticamente cega, volta e vê se tem alguma chance de alguma coisa. Preferencialmente com um especialista em retina, porque é um paciente que a dificuldade maior dela está no tamanho do olho. Então, é um olho com a retina bem mais fininha. Entendi. Bom, então, Jussara, respondido sobre a cirurgia de catarata, eu também quero incentivar as pessoas. É claro que tem que ter uma análise para saber quem que pode fazer ou não pode fazer. Mas, às vezes, as pessoas deixam muito tempo, eu já aprendi com você aqui, porque já veio várias vezes, né, doutor? Deixam muito tempo, até 80 anos para fazer. E não precisa de todo esse sofrimento. Eu, 47 anos, já tinha um pouco de catarata, não tinha? Então, assim, para incentivar, não aparece só com 70 anos, vai aparecendo desde os 40 até, não é, doutor? Existe, ontem foi publicado, até nos Estados Unidos, que tem uma nova classificação de catarata, que é a disfunção da lente, DSL em inglês. Antigamente o pessoal tinha uma reticência maior em fazer a cirurgia porque a técnica era uma técnica muito agressiva, com uma injeção atrás do globo ocular, com um corte grande no olho, era uma cirurgia demorada, com resultado lento para o paciente. Hoje em dia a gente teve uma melhora e antigamente as pessoas deixavam de ter a vida muito ativa precocemente. Hoje as pessoas com 70, 80, 85, 90 anos estão dirigindo, tendo vida normal. Isso faz com que as pessoas cada vez mais tenham necessidade visual mais precoce. No teu caso, 47 anos, você já tinha essa disfunção de lente que causava prejuízo na sua atividade diária. Então, sempre que pelo menos meus pacientes eu oriento, sempre que aparecer a catarata, é uma doença e é uma doença que ela merece atenção, óbvio, com os riscos do paciente, mas sempre tratando de forma mais precoce. Então, não precisa ter o medo que se tinha no passado. Não, é uma cirurgia extremamente delicada, mas é uma cirurgia que tem um resultado hoje muito previsível, um resultado muito bom para o paciente. Quanto antes ele puder ser submetido, mais rápida é a recuperação dele. Entendi. Bom, vamos a Cláudia. Bom dia, sou Cláudia, já fiz uma cirurgia de PRK. Não tenho a mínima ideia. Faz 9 anos. Agora uso óculos novamente. Já posso fazer outra cirurgia? Primeiro, obrigada, Cláudia. O que é PRK? Eu não tenho a mínima ideia. PRK é cirurgia refrativa. Tem dois tipos de cirurgia refrativa a laser. Você tem o PRK, que é a fotoreactive queratoplastia, e o LASIK, é o laser in situ queratomilhose. São técnicas diferentes. O PRK, você só remodela a superfície do olho, enquanto o LASIK você corta para remodelar. Cláudia, eu não vejo problema nenhum em você fazer uma nova cirurgia desde que o seu olho tenha condições de normalidade, espessura de tecido adequado. É extremamente comum a pessoa ter que fazer o retoque da cirurgia depois de alguns anos. Não porque o grau volta, grau não volta. Vamos supor que você tenha operado 4 graus de miopia e hoje você tem 1 grau. Então é esse 1 grau que a gente vai tentar tirar. Exatamente, e faz uma diferença muito grande para a qualidade de vida dela. Por isso que tem pessoas que falam, eu fiz a cirurgia, mas eu ainda continuo usando óculos, ou voltou a usar óculos, que eu Exatamente. Tá, que devia ter bastante, né? E não conseguiu tirar tudo. Ela não falou há 9 anos. A técnica da cirúrgica... Em 9 anos mudou muito. E os equipamentos mudaram bastante também. Você tem lasers hoje de 6ª geração, que tem condições... Mas no SUS não tem, né, doutor? Não. No SUS não tem. Nem o laser de 1ª geração. Ela não é compreendida dentro do rol do SUS. Aí é difícil, né, doutor? Aí é difícil, mas a maioria dos convênios cobre hoje. Sim, eles são obrigados pela ANS a cobrir acima de 4 graus, se eu não me engano. Por isso, você que está nos assistindo, acompanhe o nosso debate, dia 20 de setembro, a partir das 9h30 da noite, debate eu estou falando por causa do SUS, com os presidenciáveis, acompanhe outros debates, vá à internet, pesquise bem o seu candidato, porque você está vendo aqui, você já sabe, mas estamos falando dessa situação da saúde. É inaceitável não ter o laser de, pelo menos a 1ª geração, já está em qual geração?
Sexta geração. Sexta geração, não temos nem o primeiro. Então, você acompanhe e vote corretamente, né, doutor? Não posso deixar de falar, porque não é possível as pessoas que usam o SUS não terem a chance para fazer um tipo de cirurgia dessa. Mas se você for ver a realidade das pessoas no dia a dia, num hospital que falta gaze, que falta remédio, não dá para pensar em ter um laser de $500 mil por uma verdade. coisa que realmente você não tem o básico. O SUS deveria focar no mínimo no básico. Infelizmente, ele não atende o que a gente precisa de básico. Mas essa é outra discussão. Sim. Vamos passar para as dúvidas. Aliás, você que está assistindo e quer mandar dúvida pra gente, estamos ao vivo, 0 operadora 12 99727 6383 é o telefone direto com a gente no nosso WhatsApp. Luzimar, bom dia, sou Luzimar. Existe cirurgia para córnea torta? Tem córnea torta? Luzimar, bom dia. Maria, eu acredito que ela quis dizer o que a gente chama de ceratocone. O ceratocone, a córnea, ela vai ficando mais pontiaguda em um dos meridianos dela. A parte ou de baixo, ela fica bem mais bicuda. A cirurgia do ceratocone é a correção com anel. Você tem algumas cirurgias. Você tem o anel intraestromal, você tem o transplante lamelar de córnea e até o transplante total. Precisa ver realmente qual é o tipo de irregularidade, mas hoje em dia a gente consegue sim fazer cirurgia para quase tudo. Córnea torta é bom, mas é o jeito que o povo fala, né, doutor? Sim. Esses nomes de vocês são nomes muito complicados, difíceis. PRK, sei lá o que você falou, mais ou menos o que você disse. É isso aí, córnea torta é o básico, tá certo. Doutor, eu já volto. Terezinha, com quantos anos uma pessoa deve fazer exame de fundo de olho? Ela é de Ipiaí, São Paulo. Terezinha, bom dia. O primeiro exame já ocorre na maternidade, quando a criança nasce, que é o teste do olhinho, precedido depois de um bom exame oftalmológico. Se a pessoa não tiver doença nenhuma de base, reumatismo, diabetes, pelo menos uma vez por ano, dependendo da doença que tiver, esse tempo é estreitado, sendo mais frequente no diabético. Bom, a próxima pergunta. Luiz Antônio. Tenho problema de derrame na retina do olho esquerdo já faz 6 anos. Fiz 3 aplicações de laser, não adiantou. Queriam fazer 3 aplicações com injeção, mas não garantiram a eficácia. O que eu posso fazer? Ele tem 62 anos. Tem cura? Luiz Antônio, bom dia. Provavelmente você deve ser diabético também. Não tem como ninguém garantir resultado de tratamento porque varia muito de uma pessoa para outra. Então, o tratamento correto realmente é a aplicação da injeção para tentar diminuir a proliferação de sangue dentro do olho, a proliferação de vasinhos. Às vezes precisa às vezes precisa 6 aplicações. Então eles fizeram certo. Eles fizeram certo. Tá, já há 6 anos, fiz aplicação de 3. Fizeram laser. Não adiantou. Não Às vezes resolveu. são necessárias 6 aplicações, Às né? vezes precisam de 6 ou mais aplicações dessa injeção, que é para... Existem várias doenças que ela é utilizada, mas em relação à cura, depende de qual foi a sequela que o senhor teve. Se foi um sangramento há 6 anos e tiver feito uma cicatriz, dificilmente tem uma mudança do que a gente encontra hoje. O ideal seria uma avaliação com um médico especialista em retina. Ele deveria fazer essa avaliação com um especialista em retina, e tentar essas 3 ou 6 mais aplicações, já que ele fez assim. Não dá para saber, né? Eu acredito que depende muito do quadro dele, mas pelo tempo alongado, eu acredito que já não tem mais indicação da aplicação. Isso tem indicação quando a doença está na fase ativa. É óbvio, se a gente estiver falando de uma diabetes, sempre pode ter essa prorrogamento da indicação da aplicação. Mas, de modo geral, 6 melhor anos... Luiz voltar mesmo num especialista em retina e ver tudo que pode ser feito. Deixa eu ver a próxima. Maria Dora. Fiz uma cirurgia há uns anos atrás pela carreta da visão, só que o meu olho piorou muito e hoje eu tô tentando fazer um reparo e não consigo. Como posso fazer? Eu não entendi nada. Você entendeu? Entendeu? Entendi. O que é carreta da visão? É isso? Carreta mesmo? Maria Dora, bom dia. Há um tempo atrás, eles tentaram de uma forma, em vez de influenciar a criação de lugares para dar atenção à população com vínculo no lugar,
eles fizeram a contratação de uma carreta que viajou pelo Brasil fazendo cirurgia. Ah, entendi. Essa carreta, ela fez milhares de cirurgias, foi extremamente válida em lugares que não teriam acesso, Sei. mas a gente sabe que teve muito lugar que, até pela gravidade da doença, que esses pacientes que eram desassistidos do poder público, eles tiveram complicações e a carreta seguiu o caminho e as pessoas continuam sem assistência básica para poder fazer o tratamento. Depende do tipo de reparo. Se for só um laser para limpeza da lente, o ideal seria realmente procurar a rede pública próximo da onde a senhora mora para poder realmente dar uma solução mais correta. Né? Exatamente. Maria Dora, vá procurar, porque precisa procurar, não precisa? Precisa. Não pode ficar com um problema no olho assim. Ninguém precisa ter esse tipo de problema. Ainda mais com a condição que a gente tem hoje com a tecnologia que a gente tem disponível hoje. A rede pública também está bem equipada nessa área. Ela deixa muito a desejar em algumas áreas, mas em especial em oftalmologia a gente consegue ter uma resolutibilidade de um número muito grande de problemas. Para casos simples, né? Não a cirurgia. Tem também, a gente tem esse atendimento na rede pública. É óbvio que não está em todos os lugares do país, como deveria, mas em especial aqui no estado de São Paulo, a rede pública nossa é muito, não vou dizer eficaz, eu vou dizer o seguinte, mesmo ela tendo as deficiências, ela consegue resolver as coisas de um modo geral. Isso a gente está falando em São Paulo, mas você vê que a gente recebe pergunta Sim. do Piauí, do Amazonas, do Sul, do Mato Grosso, do Nordeste, e não é a capital. Recebemos muitas perguntas do interior. Então, que o acesso não é tão, né? Não tem tanto acesso assim. É bem difícil realmente o acesso. A gente sabe que, em especial, a oftalmologia no Nordeste, ele é muito bem atendido. Ah, é? Especialmente nas capitais, mas no interior realmente peca bastante. Então, se você de repente é no interior, vale a pena ir à capital e tentar ser atendido, né? Bom, vamos à próxima pergunta. É a Maria Gislaine. Qual o tipo de exame deve ser feito para saber se tem miopia? Esse é fácil, né? Maria Gislaine, é uma consulta simples, uma consulta com o seu oftalmologista, ele já vai, na prescrição do óculos, se houver necessidade de óculos, ele vai dizer para a senhora se já é miopia, se é hiperentropia, astigmatismo, mas em geral é uma consulta simples. Miopia é o que não enxerga o quê? Miopia não enxerga de longe. De longe. O hipermétrope, ele não enxerga de pertinho. E o astigmata, ele tem sobreposição de imagens. Então ele vê as coisas borrado ou distorcido, independente da distância. Mas isso é com lente e a mesma cirurgia de miopia é muito fácil resolver a mesma hoje, né? cirurgia, mesmo tipo de laser hoje, você consegue corrigir desde a miopia, hipermetropia, astigmatismo ou a presbiopia, que é a vista cansada. Hoje tem o laser para isso também. Isso é muito bom. Eu lembro quando surgiu a cirurgia, vocês devem lembrar de miopia, e as pessoas morriam de medo de fazer, com medo, será que vai dar certo? Aí um começou a fazer, começou a dar certo, outro começou e tal. Bom, a Nádia Med, bom dia, amo esse programa, obrigada, Nádia. Minha mãe tem 65 anos, fez cirurgia de catarata, mas assim mesmo ficou com 3 graus para longe. É normal? Nádia, bom dia. Depende do que foi programado pelo médico dela. Tem alguns médicos mais antigos que eles preferem deixar o paciente, principalmente idoso, com a visão boa de perto, porque as pessoas ficam mais tempo dentro de casa. Eu não acredito muito nisso hoje em dia, mas tem muita gente que pensa assim. O exame que faz para saber qual é o grau correto da lente chama biometria. Então, se deixaram 3 graus, foi escolha do médico dela. Entendi. Mas pode ser corrigido também. Se estiver incomodando hoje, nada impede que ela faça um laser hoje. Mesmo tendo feito a catarata, o laser é na córnea, ela faz o laser e ficaria livre dos óculos. E dá 0 grau? Nem Deus fez o olho da gente 0. O médico também não faz. A gente tenta deixar próximo de 0... para que o paciente não tenha necessidade de usar óculos. Nem Deus conseguiu, isso é bom. Porque às vezes os médicos se acham Deus, né? Tem alguns que têm esse problema realmente. Que vocês melhoram tanto a vida da gente. Obrigada por vocês existirem os médicos, parabéns. Tem cada médico bom que vem aqui ao programa. Bom, a Nádia, então, a gente respondeu. Nilza, bom dia, sou Nilza Helena. Meu problema é que não enxergo de longe, para ler não uso óculos. Tem cirurgia? É a miopia. Miopia. Então tem cirurgia. Tem cirurgia. O que você está esperando, Nilza? Vai lá.
Silvia Ramalho, bom dia. Minha mãe operou de catarata faz uns 3 anos. Ela fez particular. Só que a lente dela encapsulou. Também não sei se você pode... Agora ela consulta com outro oftalmologista e ele disse que é assim mesmo. Isso é normal? Não tem como corrigir? Ô Silvia, bom dia. É o que a gente tinha falado antes do laser. Em mais ou menos 20% dos casos, a lente não é que ela encapsula. A lente é colocada dentro de uma cápsula. Só que em alguns pacientes ela fibrosa. Então você tem que cortar. É só cortar com laser. É um procedimento que o médico faz no consultório. É super rápido. Não tem limitação depois. É um resultado muito bacana para o paciente. Então realmente. ela deveria procurar outro médico? Outro, porque agora tiraram, eu não vi qual que foi o final que ela procurou um outro? Falou que trata em outro médico, mas o médico disse que é normal. Realmente é normal acontecer, mas... Mas pode tirar. Exatamente, você pode fazer o laser para melhorar a imagem dela. A Solange, bom dia, gostaria de saber se tomando corticoide pode fazer a cirurgia de catarata. Fiz esplectomia dia 1 de maio de 2018, ou seja, agora há pouco. Retirei o baço, mas ainda continuo fazendo uso de corticoide. E a catarata foi em decorrência dessa medicação. Solange, bom dia. Não tem contraindicação fazer cirurgia de catarata com uso de cortisona. Tem que só tomar cuidado, Solange, com essa quantidade de cortisona que você está tomando, de corticoide, porque o paciente que é usuário de corticoide, ele tem uma tendência maior a desenvolver glaucoma também. Então, em relação à catarata, não tem problema nenhum ser feito e melhora bastante a sua vida. Pode fazer sem medo. Esse uso do corticoide tem que ser monitorado. Pouco, porque ela começou a usar no dia 1º de maio. Não, eu acho que ela tirou o baço dela dia 1º de maio. Ela já está usando faz tempo. Mas ainda continua fazendo uso de corticoide. Gostaria de saber se tomando corticoide... aí precisa de uma análise mais... Na verdade, assim, em relação à catarata, que foi a dúvida dela, pode ser feita a cirurgia sem nenhum problema. Eu só orientei ela que realmente acompanhe, independente se ela não for fazer a catarata agora, ela tem que acompanhar com o médico da confiança dela a medida da pressão intraocular, porque a cortisona aumenta o risco dessa pressão intraocular subir. Então, se não for tratado, pode até levar à cegueira. Nossa, doutora. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo e é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. A gente já falou sobre glaucoma Já aqui. falou. Nossa. Bom, o Dr. Luiz Fernando Moreira respondeu a várias perguntas para vocês hoje. Se vocês quiserem ir lá no Facebook, você vai no Facebook dele, que é da clínica Iovale, Instituto de Olhos do Vale. Iovale, Instituto de Olhos do Vale, e aí você consegue mandar uma mensagem para o Dr. Luiz Fernando e ele pode responder. Só não pode, gente, fazer consulta, porque vocês não são permitidos de fazer consulta. Sim. Né? Às vezes uma dica ou outra pode dar, mas consulta não pode. A gente não pode consultar, até porque você teria obrigatoriamente de estar examinando o paciente e a gente não tem como fazer isso pela internet ou por qualquer outro mecanismo. O que a gente desenvolveu para começar a aproximar mais a gente do paciente, a gente sabe que o período não dá para a gente responder todas as dúvidas que vieram, mas a gente vai responder a todo mundo que perguntou depois, no privado, para as pessoas, e a gente vai começar a fazer na clínica um webinar, que é uma aparição mensal para interagir com o público uma vez por mês na página da clínica. Isso que a gente está fazendo aqui, vocês vão fazer, mas pelo Instagram ou pelo Instagram e pelo Facebook. O Instagram de vocês é o qual? É o Iovale também. Iovale também. Então, gente, todos os contatos para vocês. Doutor Luiz, muito obrigada. E eu quero a doutora Carol aqui também, hein? Mês que vem ela vem. Eu quero a doutora Carol, que é a esposa do doutor Luiz, que é um amor, e ele tem 2 filhos lindos também. É uma família linda, competente, 2 oftalmologistas que trabalham pra caramba, né, doutor? Graças a Deus. Mas é assim, tem que trabalhar. Já trabalhando tá difícil, imagina se não trabalhar. Obrigada, doutor Luiz. Obrigado você, Maria.